No vídeo de hoje, nós vamos falar da escala natural. Muito se fala da escala temperada, porque ela é um modelo matemático, um modelo lógico, que se torna bem fácil de descrever e explicar matematicamente, ou até graficamente. Mas o que vem a ser a escala natural? E como se determinar a frequência ou altura de cada nota que a compõe? Na verdade, este assunto surgiu há muitos séculos, com um grego chamado Pitágoras. Ele demonstrou que uma corda com uma tensão fixa produzia um som definido ao ser tocada. Ele percebeu que, dividindo-se a corda por 2, a metade do seu tamanho produzia outra nota mais aguda, porém igual à primeira, e assim sucessivamente. Ou seja, dividindo-se a corda por sucessivas potências de 2, sempre encontraríamos a mesma nota, porém cada vez mais aguda. Para simplificar, vamos chamar estas notas de oitavas, o que significa que a frequência da nota é inversamente proporcional ao tamanho da corda. Quanto menor a corda, maior a frequência. Em seguida, ele descobriu que, dividindo-se a corda por 3 e tomando-se 2/3 do tamanho desta, teríamos uma nota exatamente no meio entre as duas oitavas consecutivas. Ora, se a frequência ou altura da nota é inversamente proporcional ao tamanho dela, temos que 2/3 é a mesma coisa que 1 sobre 1,5, o que, invertido, já que a frequência da nota é inversamente proporcional ao tamanho dela, temos 1,5. Ou seja, ao tomarmos 2/3 do tamanho da corda, multiplicaremos a frequência por 1,5, que é exatamente a mediatriz entre 1 e 2. Esta nota chamaremos mais tarde de quinta. Ora, dividindo-se sucessivamente uma corda por 2/3, ou 0,66667, encontraremos quintas sucessivas, enquanto que, dividindo-se sucessivamente uma corda por 2, encontraremos as oitavas. E onde? Em que altura estas quintas e oitavas se encontrarão? Rigorosamente falando, nunca. Mas quando chegamos na 12ª quinta, chegamos bem próximos do valor da 7ª oitava. Vejamos isso na prática. Peguemos uma corda de 1000 milímetros, ou 1 metro, submetida a uma tensão constante. Vamos dividi-la por potências de 2, ou seja, 2 elevado a 0, que é igual a 1, 2 elevado a 1, a 2 e assim sucessivamente, encontraremos assim as oitavas da nota original. Agora vamos pegar esta mesma corda e tomar 2/3 ou 0,66667 sucessivamente e acharemos as quintas desta nota. Agora reparem que na 12ª multiplicação da nossa corda de 1000 milímetros por 0,66667, encontraremos 7,70735 milímetros, enquanto que na 7ª divisão da nossa corda por potências de 2, encontraremos 7,8125 milímetros. São números bem próximos, mas não são iguais, nem jamais serão. Não importa o quanto dividamos. Para que os números sejam iguais, é preciso um pequeno ajuste, quase imperceptível nos divisores das oitavas, 2 e das quintas, 0,66667, para que, ao final das 12 quintas, encontremos o mesmo tamanho de corda que temos ao final das 12 divisões por potências de 2, ou 12 oitavas. É quando surge o sistema temperado, do qual falamos na aula anterior.
É aí que o assunto começa a ficar interessante e polêmico. Ao contrário do modelo temperado, onde há uma pequena distorção para que cada nota tenha uma frequência matematicamente definida e fixa, como vimos no vídeo anterior, na escala natural, a frequência de uma nota é dada em função do contexto tonal ao qual ela pertence. Assim, uma mesma nota terá diferentes frequências ou alturas em função do grau a que ela pertence dentro de uma escala ou acorde. Desta forma, a afinação de uma nota, longe de ser um parâmetro objetivo e perfeitamente definido, é algo variável e se torna um importante recurso na interpretação de uma peça musical. Vamos ver como isso funciona. Tomemos uma nota Lá com uma frequência de 440 Hz. A nota seguinte, excluindo-se naturalmente a oitava desta, é a sua quinta, o Mi, cuja frequência será de 660 Hz, ou 440 vezes 1,5, como vimos na aula anterior. Esta é a frequência exata da quinta, partindo de uma nota fundamental de 440 Hz no sistema natural. É fácil ver que o intervalo é perfeitamente consonante, ver e ouvir. Por isso, exatamente por isso, soa bem aos ouvidos. A próxima nota natural que teremos é a mediatriz entre 440 e 660 Hz, ou seja, 550 Hz. Esta nota será o Dó sustenido, ou a terça maior do Lá, no sistema natural, lembre-se. Também é fácil de ver, pelo gráfico das ondas mostrado aqui, que esta terça maior, Lá, Dó sustenido, é um intervalo perfeitamente consonante e, como se pode ver agora, também é perfeitamente consonante com a quinta, formando assim o famoso acorde perfeito maior, perfeitamente afinado, como podemos ver e ouvir aqui. Vamos ouvir ou ver o mesmo acorde perfeito maior temperado. Nem todos vão ouvir a diferença, mas é fácil de ver. Já definimos até agora 3 notas de uma escala natural. A próxima nota que teremos é aquela cuja quinta é a nossa fundamental. Ou seja, temos que descobrir qual a nota cuja quinta é exatamente o nosso Lá, ou a nota cuja frequência multiplicada por 1,5 seja igual a 440 Hz. Para isso, basta dividir 440 por 1,5, o que nos leva à nota Ré, com a frequência de 293,333 Hz, que, em sua oitava, terá 586,667 Hz, que será a quarta nota de nossa escala, o Ré. Como podemos ouvir e ver, a nota Lá e a nota Ré formam um intervalo perfeitamente consonante. A próxima nota de nossa escala natural, buscaremos a quinta de nossa segunda nota na escala, o Mi, justamente a quinta de Lá. Para isso, basta multiplicar a frequência deste Mi por 1,5 e encontramos 990 Hz, que, em sua oitava inferior, terá a frequência de 495 Hz. Deste modo, construímos o primeiro tetracorde de uma escala natural. Falamos sobre isso no vídeo anterior, a escala dividida em 2 tetracordes iguais.
Vamos testar o ouvido escutando este tetracorde. Primeiramente, vamos ouvir o tetracorde natural. Agora, ouviremos o mesmo tetracorde temperado. Percebeu a diferença? Aposto que não. Vamos continuar entendendo o que vem a ser a escala natural. Vejamos agora o que acontece com a terça menor que encontramos no acorde perfeito maior que, como já mostramos acima, é perfeitamente consonante. Na escala que estamos usando como exemplo, esta terça menor será determinada pelo terceiro grau, Dó sustenido, e o quinto grau, Mi, que no sistema natural terão as frequências de 550 Hz e 660 Hz, respectivamente. Ou seja, a frequência da fundamental Lá multiplicada por 1,25 e por 1,5, como já vimos lá atrás. Lembrando que estas frequências são no sistema natural, não no temperado. Muito se fala que este intervalo é consonante porque agrada aos ouvidos. Como agradar é uma coisa muito subjetiva, vamos tentar demonstrar graficamente e ouvir para descobrir por que este intervalo nos parece consonante. Viram? Ora, como se pode perceber, a frequência do Mi 660 Hz é exatamente a frequência do Dó sustenido multiplicado por 1,2. Assim, obtemos o fator que determina a terça menor no sistema natural, já que a quinta tem um fator de 1,5 sobre a fundamental e a terça, sendo a mediatriz entre a fundamental e a quinta, tem um fator de 1,25. Chega-se ao fator entre a terça e a quinta de 1,2. Matematicamente simples. Agora vejamos outra terça menor que também aparece no primeiro tetracorde da nossa escala de Lá maior. A terça menor, Si, Ré. Determinamos acima que o Ré forma um intervalo perfeitamente consonante com a fundamental Lá, pois este Lá é o produto da frequência do Ré multiplicada por 1,5. Também determinamos acima que o Si é um intervalo consonante com a quinta de Lá, por ser sua frequência o produto da frequência da quinta de Lá, ou seja, o Mi, 660 Hz por 1,5. Ou seja, a frequência do Si é de 990 Hz, o que nos leva à sua oitava inferior para 495 Hz, ou seja, 990 dividido por 2. Já falamos sobre isso lá atrás. Ora, ao calcularmos a razão desta terça menor, Si-Ré, ou seja, 586,666 por 495, chegaremos ao fator de 1,185, o que é diferente do que determinamos acima para o fator da terça menor natural, 1,2. Mais do que isso, ao pormos para tocar as duas notas desta terça, percebemos, não só ouvindo, mas também vendo, que o intervalo não está perfeitamente afinado, ao contrário da outra terça menor, Dó sustenido Mi, que mostramos antes. Isso quer dizer que o Ré, para formar uma terça menor com o Si 495 Hz,
teria que ter uma frequência de 495 Hz vezes 1,2, que é o fator da terça menor, ou seja, 594 Hz, um pouco acima do mesmo Ré, se for afinado em relação ao Lá 440 Hz da nossa escala, que seria de 586,666 Hz. Vamos ouvir a diferença para ver se dá para perceber no ouvido. Ora, é aí que temos a beleza do sistema natural. Não há uma frequência, uma altura ou uma afinação exata para cada nota. A posição perfeita de cada nota será dada em função da escala a que pertence e do grau do acorde em que está inserida. Assim, no acorde perfeito menor de Si menor, que tem as notas Si, Ré e Fá sustenido, partindo do Si 495, o Ré terá a frequência de 594 Hz no sistema natural, enquanto que no acorde perfeito maior de Ré, cujas notas são Ré, Fá sustenido e Lá, tomando como base o nosso Lá 440 Hz, este Ré terá a frequência de 586,666 Hz e o Fá sustenido terá a frequência deste Ré 586,666 Hz multiplicada por 1,25, já que é a terça maior deste Ré, o que vai dar um valor de 733,333 Hz. Repare que o mesmo Fá sustenido, tendo como base o Si 495 Hz, no acorde de Si menor anterior, terá a frequência de 495 vezes 1,5, já que é a quinta deste, ou seja, de 742,5 Hz. Rigorosamente falando, temos a afinação da terça maior com um fator de 1,25, da terça menor, um fator de 1,2, além da quinta justa, de 1,5 e da oitava com 2, como já falamos bastante sobre isso anteriormente. Ou seja, a afinação natural será sempre algo relativo, tomada de um referencial, de uma nota anterior. E isto é que faz os instrumentos não temperados, inclusive a voz humana, tão desafiadores e lindos. Nada está definido. Tudo tem que ser criado dentro de um projeto estético do artista. Para os meus alunos, conversaremos sobre isso nas próximas aulas. Ora, nós vemos aqui que uma nota no sistema natural, como é o caso do violino e família, além da voz humana, terá sua altura determinada não por uma frequência fixa, imutável, mas por sua posição no contexto harmônico tonal do trecho onde aparece. O que quer dizer que o conceito de tocar afinado com um violino ou cantar afinado tem a ver com estar usando as possibilidades de afinação como recurso estético para enriquecer e tornar mais consistente o discurso musical. Ou seja, tocar um instrumento não temperado ou cantar de forma afinada é muito mais uma questão de coerência e consistência de um projeto de interpretação de uma peça do que executar cada nota com um pretenso e inexistente rigor na afinação. A ideia de tocar um violino ou cantar perfeitamente afinado simplesmente não existe. Mas vamos deixar esse assunto para o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou pedido, deixe aí nos comentários. Um forte abraço para todos.